Olá, gente. Vamos falar de evolução. Na aula passada comecei a falar sobre esse tema. A gente disse, né, a gente falou sobre a origem da vida, as principais teorias de origem da vida e como que desse primeiro ser vivo pode ter surgido essa diversidade enorme que a gente tem hoje. Essa era a principal questão na época em que Darwin fez a sua viagem, né, e ficou famoso depois, né, anos depois da viagem, quando escreveu e divulgou a sua teoria da evolução pela seleção natural. Ele não foi o único que chegou nessa conclusão, a gente vai ver isso hoje, mas ele foi o que ficou mais famoso, né? Então tá aqui uma imagem do Darwinzinho novo, em vez daquele Darwin barbudo que normalmente a gente vê nos livros, né? Então a gente vai falar sobre evolução, conceitos e teorias evolutivas nesta aula. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro que a palavra evolução não significa melhoria. Evolução é um termo que já existia no vocabulário antes do conceito de evolução biológica e às vezes a gente confunde, fala que uma coisa evoluída, né, seria uma coisa melhor. Quando a gente está falando de evolução biológica, de evolução pela seleção natural principalmente, a gente não está falando de melhorias, a gente está falando de modificação. Então, o que é evolução do ponto de vista biológico? Evolução é descendência com modificação. Isso é evolução. Quando as gerações vão tendo pequenas modificações e se essas modificações forem vantajosas para aquele determinado ambiente, elas permanecem. Caso contrário, elas são eliminadas. Então, evolução é descendência com modificação. A ideia de modificação é que é importante aqui. Então, o que a gente fala em evolução? Uma espécie ancestral pode diferenciar em várias espécies descendentes por acúmulo de adaptações a vários ambientes. Então, você tem uma ideia de um ancestral, de variabilidade, porque você tem essa diferenciação, e adaptação aos ambientes pela seleção. Então, é essa ideia de modificação que tem que estar na cabeça. E evolução é um fato, evolução não é uma crença, evolução não é eu acredito ou não que acontece. Ela é um fato, ela existe, assim como os cães latem, os gatos miam, a evolução existe, a evolução acontece. Todos os seres vivos estão sofrendo seleção e evolução, desculpa. E a gente observa essas modificações causadas, né? Observamos as modificações pelas evidências evolutivas. Então a gente tem um monte de evidências, como os fósseis, como as semelhanças entre as espécies, que evidenciam essas transformações, né? E evidenciam também os graus de parentesco que a gente tem desde o primeiro ser vivo até todos os outros que a gente conhece, né? Todos que existiram e existem atualmente, beleza? E a gente usa essas relações de parentesco para fazer uma classificação biológica. Então, quando a gente fala lá no segundo ano sobre classificação e como que a gente organiza os seres vivos, é também em função desse grau de parentesco, da relação de ancestralidade, e a gente desenha essas genealogias ou árvores filogenéticas que a gente tem. Beleza? Então a evolução ela é algo presente e presente na vida e presente no ensino de biologia, que a gente toda vez que vai falar alguma coisa, a gente sempre tem que estar em mente que existe evolução. E por que eu estou enfatizando esse início aí da aula antes de falar das teorias evolutivas? Porque
para a gente explicar a quantidade de seres vivos que existem e como eles existiram e existem, a gente fala de evolucionismo, que é uma ideia de transformação, de que os seres vivos se transformam, não se transformam uns em outros, mas que eles ocorrem modificação, né? A ideia de evolução, de modificação. E essa ideia, ela é uma ideia recente. Darwin publicou o livro Origem das Espécies em 1859. Isso é ontem na história da ciência. E até essa época, a ideia presente era a ideia do criacionismo, de que não existia mudanças, né? Existia sempre um fixismo, as espécies que estão no mundo eram essas e ponto, não existia modificação. Por quê? Porque seria uma criação divina, uma criação de Deus. Então, Deus teria criado todos os seres vivos perfeitamente e isso era o que vigorava na mente, né, da população até mais ou menos 1700 e 1750, você tinha essa ideia. Foi a partir de 1750 que o aumento também do método científico fez com que as pessoas observassem o ambiente e questionassem essa ideia de que Deus criou tudo. Veja, eu não estou questionando a existência de Deus, a gente está aqui a gente vai falar sobre método científico para explicar a biodiversidade. E entender que criacionismo, de que Deus criou tudo, é uma ideia de crença. E como a gente não tem só uma única crença, a gente tem várias crenças, a gente teria várias explicações para a origem da vida e origem dos seres vivos e da diversidade. Se a gente explica pela crença católica ou cristã, você tem uma explicação. Só que se você explica por uma crença viking, você tem uma outra explicação. Se você explica pela crença indígena, você tem outra explicação. E por que são explicações diversas e não são questionáveis aqui? Porque isso são crenças. E a gente, quando fala em ciência, a gente não fala em crença. A gente fala em método científico. Como que a gente aplica o método científico e chega numa resposta, beleza? E esse método científico, então, vai ser baseado em observação. A gente observa a natureza. Então tá aí, depois vocês veem com calma esse slide, mas a gente observa a natureza, verifica as evidências, faz experimentos, analisa os dados do experimento, fala para a comunidade científica e convida a comunidade científica a rever os dados e a fazer novos experimentos, para daí a gente ter uma teoria científica. Depois de vários estudos, se o estudo sempre chega na mesma, né, se os estudos diversos chegam nas mesmas conclusões, a gente tem um embasamento muito forte, a gente ganha o nível de teoria científica. Então, a teoria científica é um conjunto de explicações muito bem suportadas por evidências científicas observadas e levantadas no ambiente, né? E o que foi feito nas teorias científicas que a gente vai falar aqui foi justamente observar esta diversidade enorme que existe e se questionar, né? Como é possível ter essa diversidade? Como é possível a gente ter tantos animais, tantas plantas, tantos fungos, enfim, tanta diversidade? Como toda essa variação foi gerada? Né? De que forma isso foi gerado? Por que os organismos possuem as determinadas formas que possuem? Quais são as explicações para isso? E a gente tem teorias evolutivas para explicar isso. Então, a teoria evolutiva, né, são explicações bem fundamentadas que esclarecem algum aspecto da natureza. Elas são baseadas em evidências e permitem predições, são constantemente testadas. As ideias são aceitas ou negadas com bases em evidências. E a gente vai ver na aula de hoje 3 teorias. Três não, vou falar de 2, a última teoria vai ficar para a próxima aula, né? Mas a gente vai falar da teoria proposta por Lamarck e a teoria proposta por Darwin e Wallace.
E depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre a teoria sintética da evolução, que é uma explicação um pouco melhor da teoria proposta por Darwin e Wallace. Veja, perceba que mesmo sendo uma teoria, elas não são inabaláveis e que elas não podem ser questionadas. A gente pode questionar, pode testar usando o método científico e comprovar pequenas mudanças ou mesmo refutar uma teoria inteira. Então, o que aconteceu aqui? Lamarck propôs uma teoria que foi extremamente importante, mas aí outros pesquisadores, dentre eles o Darwin e o Wallace, foram lá e falaram assim, olha, tem uma outra ideia para explicar com base em evidências que talvez seja melhor do que a sua. Então a gente, claro que pode questionar as teorias, mas sempre usando o método científico, beleza? Então, a primeira teoria evolutiva foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck. Este pesquisador francês, apesar de ser, às vezes, muito... às vezes ridicularizado, falando que ele estava errado, né, nas teorias dele, que o lamarquismo é uma coisa errada. O lamarquismo, que é a teoria evolutiva que ficou famosa com o nome dele, é extremamente importante para o estudo da evolução. Então, em 1809, ele publicou um livro sobre filosofia, o título era Filosofia Zoológica. E ele propôs, então, a primeira teoria para explicar a evolução biológica. Ele é extremamente importante porque ele propôs essa teoria de modificações. Antes, só se pensava nas teorias fixistas, né, de que Deus criou tudo. E ele propôs uma explicação diferente, uma explicação baseada em ciência. E ele, então, propôs que os organismos atuais surgiram de transformações sucessivas. Então, foi revolucionário. Ele acreditava na herança de caracteres, de que os caracteres de um indivíduo eram passados para o próximo. Ele não explicou de forma convincente a evolução. As pessoas leram, foi muito importante, ele influenciou muito Darwin, mas ainda assim não foi tão impactante quanto a próxima teoria, que a gente vai ver que é a teoria darwinista. Propunha que as modificações podiam ser de interesse dos seres vivos, né, desejos. Isso é um pouco falho, a gente não pensa, tipo, eu quero ter determinada característica, nenhum ser vivo pensa nisso, né? Mas ele propôs, era uma explicação. Não sugeriu relações de parentesco evolutivo entre as espécies, então ele também não fez uma ligação aí de parentesco, de que uma espécie dava origem à outra e tivesse uma relação de parentesco. No entanto, ele propôs essa ideia de modificação, de transformação dos seres vivos. E aí as principais leis que a gente fala no lamarquismo são a lei de uso e desuso e lei da transmissão de caracteres adquiridos. O que é isso? Né? Então, como é que ele explicava, por exemplo, por que as girafas tinham um pescoço muito grande? As girafas tinham um pescoço grande porque elas, em gerações anteriores, iriam esticar o pescoço, então tinham o uso, né, muito intenso da musculatura do pescoço e faziam com que os pescoços ficavam um pouquinho mais longos. E essa característica de pescocinho um pouco mais longo era transmitido, né, para os descendentes. E aí, ao longo de gerações, você teria o aumento dessa musculatura e dessa estrutura do pescoço. E isso seria em função de busca de alimento para as girafas. Então ele chamou a atenção para o fenômeno da adaptação dos seres vivos ao meio. Então ele colocou a ideia de que os seres vivos estavam tentando se adaptar ao meio. Tá? E seria a evolução poderia ser pelo acúmulo dessas modificações. A gente sabe atualmente que isso não faz sentido, no entanto, isso foi revolucionário,
porque dá a ideia de modificação, de que você tem uma característica sendo passada para os descendentes para que ocorram modificações. Mas a ideia de que se você usar ou não usar determinada parte do seu corpo, ou né, não só de animais, mas de todos os seres vivos, ou houver um uso, isso vai ser passado adiante. É só você pensar o seguinte, por que não faz tão sentido assim? Se você for uma pessoa que gosta de atividade física, faz muita musculação, for muito musculoso, muito musculosa, seu filho vai nascer muito musculoso? Não, então não é o uso e o desuso que vai fazer com que a gente passe a característica adiante. No entanto, a ideia foi, né, uma explicação para a variação dos seres vivos. Darwin leu Lamarck, né, influenciado pelo livro de Lamarck e também pelo avô Erasmus Darwin. Ele tinha essa ideia de transformação, de evolução, de que os seres vivos eles não eram fixos, não eram imutáveis, que aconteciam mudanças ali. E aí ele viajou ao redor do mundo nos seus 20 e poucos anos, ficou 5 anos, né, numa viagem e também influenciado, né, quando ele foi para essa viagem, ele também estava influenciado pelas ideias de Thomas Malthus, né, ele tem um livro, né, que é o Ensaio sobre Populações, em que Thomas Malthus diz que a população cresce em progressão geométrica, mas os recursos crescem em progressão aritmética. Então existe uma disputa por recursos. Então Darwin estava influenciado por esse pensamento de que existia disputa por recursos e de que existia evolução, de que existia modificações. E ele vai propor, depois dessa viagem, depois de anos de estudo, que existe a evolução pela seleção natural. Tá? Então ele vai propor a seleção natural. Darwin ele chegou nessa conclusão, mas o Wallace também, ele não é tão famoso quanto o Charles Darwin, mas o Alfred Wallace, ele escreveu para Darwin em 1858 com a mesma conclusão que Darwin estava chegando, num período muito menor, numa viagem muito mais curta. O Darwin fez uma viagem, né, de 1831 a 1836 e saiu lá da Inglaterra e rodou o mundo. Veja, ele veio no Brasil, né, veio para Galápagos, que tem uma importância muito grande. Foi lá para o Oceano Pacífico, Ásia, Índico e depois voltou para a Europa. E nessa excursão, né, de anos, ele ia mandando pequenas amostras, ou grande quantidade, na verdade, de amostras. E uma das coisas que ele mais pensou foi por que ilhas com características semelhantes teriam espécies diferentes? Então ele observou isso ao longo da sua viagem. O Wallace tem uma viagem muito mais curta, né? Uma das principais viagens dele foi na região asiática e foi nessa época aí que ele mandou a carta para o Darwin falando mais ou menos o que o Darwin estava pesquisando. E aí uma das coisas que eu quero destacar é justamente a viagem, né, a parte da viagem do Darwin para Galápagos. Ele foi para Galápagos, que é um arquipélago aí de ilhas no Equador, e percebeu que existiam em cada uma das ilhas pássaros, né, que são apelidados de tentilhões do Darwin, pássaros que eram da mesma espécie, né, então tinham muitas semelhanças assim, mas tinham bicos diferentes. E ele ficou intrigado, assim, por que não teria, né, você tem mais ou menos a mesma região climática, você tem espécies tão distintas. Qual o sentido disso? Qual o sentido de ter tantas diferenças nos bicos? Não poderia ser o mesmo tipo de animal para toda a região? Você tem mais ou menos o mesmo clima. Qual que é o porquê disso? E aí tá aí uma imagem dos tentilhões, né, reais, então são vários tipos de tentilhões. E ele observou que tinha tentilhões com bico adaptado para tipo de alimento, né? Então, por exemplo,
para tecido adaptado para retirar insetos de tecidos lenhosos, bico para vasculhar folhas, bico para retirar insetos, tipo, né, como faz o pica-pau, adaptado, bico para comer folhas e brotos. Então você tinha o bico dos tentilhões adaptado ao tipo de alimento em cada uma das ilhas. Né? Então, o que ele percebeu? Que cada uma das ilhas tinha alimentos diferentes, disponibilidade de alimentos diferente, e que os biquinhos estavam ligados ao tipo de alimentação que determinada ilha fornecia. Né? E aí ele observou então, né, não só na ilha de Galápagos, mas ao longo de toda a viagem, que existiam diversas diferenças individuais, né? Então tem diferenças individuais numa população, que está relacionado com o ambiente, e ele tinha uma certa complexidade na definição de uma espécie, porque como é que isso é uma espécie, né? Ainda estava um pouco confuso isso, nesse quesito. Mas por que existe essa diversidade de bicos aí? Ele observou então, né, as análises que ele foi fazendo, existem variações entre indivíduos da mesma espécie. É só você pensar na espécie humana, você tem variações, né? Existe variação. Um tipo de organismo pode gerar vários tipos diferentes. E essa observação, a gente sabe que, por exemplo, 2 indivíduos podem gerar um indivíduo levemente diferente ao que a gente é, né? Por quê? Porque a gente tem variabilidade genética. Ele não sabia ainda da genética, era um estudo muito inicial nessa época de 1800, mas a gente atualmente sabe que existe variabilidade genética, de recombinação por crossing over, tem reprodução sexuada que gera variabilidade. Então, esse tipo de organismo, que pode gerar diferentes tipos, vem disso, né? Ele também sabia que existia a seleção artificial, ele mesmo fazia isso com pombos, né? Mas, até nessa época, né, 1800 e pouco, a gente já tinha, por exemplo, a seleção artificial de cães para selecionar características do nosso interesse para produzir diferentes tipos de cães ou diferentes tipos de plantas. Então existia a seleção artificial. Então ele pensou, poxa, existe uma seleção. E aí, com base na seleção, né, artificial, ele pensou na seleção natural. Ele também pensou o seguinte: nascem mais indivíduos do que serão capazes de se reproduzir. Então a ideia de que quando ocorre, né, o nascimento de uma determinada espécie, você tem um monte de indivíduos, e esses indivíduos, nem todos eles vão conseguir sobreviver por toda a vida. Por quê? Porque são predados, eles têm doenças, pode ter falta de alimento, pode ter algum acidente que acontece, e aí então alguns indivíduos saem da população. Então, saem com as suas características também. Então, a conclusão é de que cada geração morre com um grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. E por que eles morrem? Porque eles provavelmente têm alguma coisa que não garantiu a sobrevivência, né? Então eles são, por exemplo, mais lentos, ou então tiveram uma doença, ou então não conseguiram se alimentar, né? Então você tem essa causa aí de diminuição da população. Existe um fator de hereditariedade em que os pais possuem passam características para os filhos. Então a gente sabe que são características que são herdadas. Então da primeira para a segunda geração a gente passa determinadas características. As explicações sobre a hereditariedade eram precárias aí na época, porque ele ainda não tinha os conhecimentos que a gente tem desenvolvidos por Mendel, mas ele tinha a ideia de que existiam características que são herdadas. Mas quem consegue se reproduzir? Todos os indivíduos conseguem se reproduzir? Todos têm a mesma chance?
E aí a gente vê, ele observou que existem competições, às vezes, para reprodução. Competição, às vezes, violentas, né, em casos de animais, mas a gente tem diferentes tipos de estratégias reprodutivas que podem favorecer determinados indivíduos, né? Então, e aí, se há hereditariedade, as tendências criadas pelas vantagens aí das competições vão permanecer no tempo. Então, se você tiver, por exemplo, a disputa em animais, qual é a disputa de leões aí? Eles estão disputando provavelmente um bando de fêmeas. O leão mais forte ganharia essa disputa e mostraria então que ele tem genes característicos, né, bons para a reprodução aí do grupo. Então, essa característica, né, de ganhar a luta seria vantajosa e permaneceria. E isso não é necessariamente o único exemplo de competição, mas você tem essa competição aí de reprodução. Então aí, como é que a gente explicaria, por exemplo, por todas essas observações do Darwin, como é que a gente explicaria a evolução das girafas? As girafas teriam diferentes tipos de pescoço, diferentes tamanhos de pescoço, né? Então teria variabilidade. No entanto, as girafas que tivessem o pescoço maior conseguiriam se alimentar mais. Se alimentando mais, essa característica de ter o pescoço maior é vantajosa. As girafas que têm o pescoço menor não conseguiriam se alimentar tão bem, e aí então não conseguiriam se reproduzir e morreriam. Ao morrer, a característica de pescoço pequeno sairia da população e aí só permaneceria girafas de pescoço grande. Então, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são preferencialmente os que apresentam determinadas características adaptadas às condições ambientais. Então, a seleção natural ou sobrevivência dos mais aptos. Tá? Então, o que é seleção natural? É a seleção das características mais adaptadas àquela condição. Beleza? Então, vamos pensar aqui num outro exemplo. Existe variação. Então, existe indivíduos com pequenas variações. Indivíduos que são, por exemplo, aqui numa população de besouros, indivíduos que são marrons e indivíduos que são verdes. São da mesma espécie, mas tem essa variação. Então, vai acontecer ao longo da vida dessa população uma pressão seletiva. O que é a pressão seletiva? Se esses indivíduos aqui, né, tiverem um predador que consegue enxergar melhor o verde, ter a característica de corpo verde é ruim, porque ele vai ser mais predado. Então, essa característica verde vai sair da população. O que vai ficar em maior quantidade? Característica de corpo marrom, porque provavelmente o marronzinho ficaria mais camuflado. Então, os marrons iriam ter uma vantagem reprodutiva e iriam passar essa característica, né, pela hereditariedade, adiante. Então você teria uma população com uma maior quantidade de marrons. E aí o resultado é que essa população, pela seleção natural, iria aparecer uma espécie aí só com indivíduos marrons, adaptados àquela condição. Beleza? Então a seleção natural dá essa ideia, né? E a gente tem que sempre pensar o seguinte, que existe variabilidade genética, a variabilidade é extremamente importante para a gente ter uma reprodução, uma seleção aí dentre essas características, e as características que são vantajosas para aquela determinado local é que vai ser passado adiante. Então vamos voltar lá no exemplo de Galápagos. Por que existiam espécies com bicos diferentes em cada uma das ilhas? Porque cada uma das ilhas iam ter alimentos diferentes. E aí, por conta de ter né, você tem uma população com várias características de bico, que começa a povoar essas ilhas.
aqueles bicos, né, com uma característica para pegar, por exemplo, insetos, são vantajosas, né? Essa característica de bico para pegar inseto é vantajoso para a ilha que tem muito inseto. Para a ilha que não tem tanto inseto e tem mais frutos, o bico, né, a variação de bico para comer frutos é a que vai ser vantajosa. Então, não é que um bico é melhor do que o outro, mas uma característica é mais está adaptada a uma determinada condição e o outro está adaptado a uma outra condição. Então, aí você tem a seleção em função do ambiente, beleza? Então, o conceito de seleção natural é que, em condições naturais, os indivíduos mais adaptados às condições reinantes do meio conseguem se reproduzir. Esses deixam um número proporcionalmente maior de descendentes, contribuindo significativamente para a formação da geração seguinte. Então, Darwin pensou nisso e aí desenhou esta árvorezinha. Então, se um indivíduo pode se transformar em outras espécies pela seleção natural, beleza? Como é que a gente sabe que isso aconteceu? Porque a gente tem evidências de registro fóssil, mostrando os diferentes fósseis ao longo dos anos e relacionados aos ambientes em que eles viviam. Existe a adaptação dos seres vivos a esse ambiente, a gente percebe essa adaptação, né, em relação aos fósseis e em relação aos seres vivos que tem hoje em dia. Existem semelhanças anatômicas que a gente percebe, né, fisiológicas e bioquímicas, que faz com que a gente tenha evidenciado aí todas essas transformações que a gente teve desde o primeiro ser vivo até o que está acontecendo hoje. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, façam um resumo dessa aula e observe a biodiversidade aí dos seres vivos para entender melhor a teoria da evolução. Beleza? Escreva aí com as suas dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.